Nesse vídeo eu falo sobre LNA. Para quem não sabe, LNA é amplificador com baixo nível de ruído. Esse tipo de amplificador é muito utilizado na recepção de sinais de radiofrequência com pouquíssima intensidade. Às vezes mais ruído do que propriamente portadora. E eu vou mostrar como montar um LNA e também vou falar sobre alguns detalhes desse tipo de amplificador. Se esse assunto lhe interessa, continue comigo até o final do vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Pedro, esse é o canal iByte Brasil e aqui se fala em eletrônica e também se fala em assuntos relacionados à eletrônica. Desde já convido você a deixar o seu gostei ou o seu não gostei no final desse vídeo. A sua opinião é muito importante. E o assunto desse vídeo é LNA, que significa amplificador com baixo nível de ruído. Um bom sinal de recepção é tão importante quanto um bom sinal de transmissão. E o alcance de uma transmissão depende também de um bom sistema de recepção, como vai ficar demonstrado aqui nesse vídeo. Um amplificador de baixo nível de ruído é um amplificador de radiofrequência usado para amplificar sinais com intensidade muito baixa. Geralmente, sinais de uma antena em que os sinais são muito fracos. E esses sinais precisam ser amplificados, mas só amplificar o sinal e não o ruído. Os amplificadores de baixo nível de ruído são estágios importantes nos receptores de radiofrequência. E com a tecnologia atual é possível montar um amplificador de radiofrequência de banda larga com um único estágio e um único componente ativo. E mesmo assim, obter um ótimo resultado. Existem muitas opções para esse tipo de circuito, mas aqui eu vou mostrar uma versão que funciona muito bem e depois eu vou mostrar na prática o funcionamento. Agora a gente vai dar uma olhada no esquema e eu vou falar sobre ele. Bom, então passemos ao esquema. Como dá para perceber, ou vai dar para perceber, é um esquema muito simples de um único componente ativo, mas muito importante. Então é importante também levar em consideração as ligações, que devem ser feitas com cuidado, todas as ligações curtas, apesar de que eu, quando faço o protótipo, eu realmente não levo muito em consideração as ligações muito curtas. Mas se eles funcionam, se os meus circuitos funcionam com ligações compridas, funcionarão muito melhor com ligações curtas. Protótipos podem ser feitos da mesma forma, porém a montagem definitiva não. Então, toda antena que vai ser amplificada, ela tem dois fios, né? O negativo e o vivo, ou o malha e o vivo. Então, esses dois pontos aí representam a entrada da antena. Este componente aqui é o símbolo de uma lâmpada neon. Essas lâmpadas neon, ultimamente, são difíceis de serem encontradas, mas ela é um componente importantíssimo na entrada de um circuito que vai amplificar sinais de radiofrequência, porque a partir de 80 volts ela acende. Então, se tiver um pico de entrada de alta tensão na entrada do circuito amplificador, essa alta tensão vai ser dissipada pela lâmpada, porque ao acender, a alta tensão some, né? Claro que também não vai ser um raio que vai salvar, que a lâmpada neon vai salvar o circuito e o dispositivo para frente, mas inicialmente para picos assim de coisas intermediárias vai resolver, ok? Então a lâmpada neon, ela é importante, apesar de ser sumariamente ignorada em 99% dos circuitos. Mas quem é rádio amador, quem é antigo aí, sabe que é uma proteção incomparável
para a entrada de tensão da atmosfera em circuitos que amplificam radiofrequência. É uma proteção tanto para o dispositivo quanto para o equipamento que está amplificando esse tipo de sinal. D2 aqui, eu quero dizer o seguinte, D2 eu usei o N4148 e a maioria dos circuitos que utiliza, que é fabricado LNA, não utiliza os diodos na entrada. Então são colocados 2 diodos dessa forma, e aqui é preciso tomar um cuidado do seguinte, se os diodos tiverem uma capacitância alta aqui nesse caso é maior do que 3 PF, é melhor não colocar. Um N4007, por exemplo, ele tem 20 PF de capacitância, então não é melhor não colocar. O diodo, um N4148, tem uma faixa de 12 PF, também é recomendável não colocar os dois, por isso meu circuito só tem um, mas o circuito próprio é 2, então eu uso um no circuito porque esse um não causa, a impedância não é alterada significativamente devido a usar um diodo só. Se a capacitância for 2 PF, 1 PF nesses diodos, existem diodos com capacitância bem baixa, então poderia utilizar, mas é melhor que não seja nenhum utilizado do que um seja mal utilizado. O circuito simplesmente não vai funcionar, porque se a intensidade do sinal é baixíssima, é porque é baixíssima, nós precisamos não atenuar, e sim amplificar, e com o diodo com capacitância alta, nós vamos atenuar ainda mais o sinal. Capacitor C4 é um capacitor de 100 PF, é ele que vai pegar e transferir o sinal da antena, captado até aqui, para o amplificador. E aqui eu tenho um amplificador, no caso aqui eu estou usando um LNA, que é usado em saída de radiofrequência para sinais de VHF e UHF. Aqui é o YG602020. Aqui a gente não vai usar ele como etapa de potência, e sim como amplificador. Então, marca bem aí, YG602020. Esse circuito integrado não pode e não vai funcionar acima de 5 volts. Então é preciso tomar cuidado. A minha alimentação é 12 volts, como vai ser vista depois, mas eu vou mostrar também o recurso porque não pode ser colocado mais do que 5 volts. E na saída, no pino 3 desse circuito integrado, que é o TO23, é o encapsulamento dele, outro capacitor de 100 PF, é o acoplamento de sinal que vai ser levado ao rádio que vai amplificar o sinal da antena. Então pode ser com SDR, pode ser num rádio comum, e aí depende. Eu vou demonstrar com SDR porque eu posso demonstrar graficamente a recepção do sinal sem o LNA e com o LNA. E aqui eu tenho um L1 que é de 68 nanoR. Se eu quiser amplificar melhor na faixa de VHF, UHF, eu vou utilizar um de 68 nanoR. Se eu quiser amplificar mais, tipo 500 MHz, 800 MHz, eu vou diminuir a indutância desse indutor. Então, aqui foi projetado para escutar, inclusive eu vou simular aqui, vou mostrar funcionando num balizador de rádio da aviação, tá bom? Então vai ser em torno de 127 MHz, eu ainda não sei a frequência exata, mas depois a gente vai ver. E aqui vem o X da questão. A maioria dos amplificadores de baixo nível de ruído comerciais vêm somente com um indutor, e esse R1 aí na faixa 90 ohms, 60 ohms, então precisa 12 volts para funcionar, mas se você colocar 14 volts para funcionar, você vai queimar o circuito integrado ativo, no caso o YG602020. Então, por isso que eu aumentei também o valor do resistor para garantir o funcionamento dele. Então, se eu posso usar aqui até 18 volts, mas eu recomendo 12 volts, porque é mais comum.
E daí também tem aquela história, funcionaria com 5 volts? Sim, funcionaria da mesma forma, mas amplificaria um pouco menos. Mas vamos lá. Então aqui eu estou demonstrando aqui, mostrando aqui a fonte de 12 volts. Né? Então vai ser alimentação de 12 volts. Convém não passar muito, conforme eu falei. E aqui, esse capacitorzinho aqui é o X da questão, tá bom? Sem esse capacitor aqui, o circuito se comporta de forma estranha. Então, depois do resistor, na junção entre resistor e indutor, capacitor de 100 nanofarad. Preciso colocar outros dois valores conforme é colocado nos amplificadores comerciais? Não, não tem necessidade. Eu fiz o teste e não foi necessário. E aqui a gente já tem a saída, no caso negativo, né? Aterrado, e também vai ser comum a alimentação com o circuito com o estágio seguinte. E mais aqui a saída positiva, então aqui vai no polo vivo da entrada do rádio ou do SDR. Lembrando que se você for usar SDR, o SDR funciona com 5 volts. E aqui você está usando 12 volts. Então cuidado para não encostar fio onde não deve. O fio que sai do capacitor que vai para a entrada da antena não é problema. Eu me refiro a outros pontos da alimentação onde tem a tensão maior que 5 volts, ok? Então eu acho que não tem muito segredo aí. A única coisa que eu posso dizer que a lâmpada neon, se não encontrada, pode ser feito circuito sem ela. E se usar esses dois diodos e o ganho não for bom, então daí pode tirar esse e está apontando para cima, como diz o meu amigo ali, esse que está apontando para cima, porque a tendência de ter uma capacitância maior é nessa posição. Sem os dois diodos funciona? Funciona. Sem a lâmpada neon funciona? Funciona, porém sem proteção nenhuma, ok? Então é isso, vamos ver o circuito funcionando agora. Bom, então eu tenho aqui o circuito, vou mostrar ele na prática. Não pode esse alicate aqui, tá feio, né? Mas vamos lá. Eu entro com 12 volts aqui em cima de um resistor de 180R e eu vou dar uma melhorada, digamos assim, vou dar uma preferência na faixa de VHF. Então, meu alvo aqui é uma estação de rádio, que é da aviação. Eu praticamente não escuto ela na posição que eu estou hoje, lá na minha casa, lá eu escuto ela baixinho, mas escuto. Mas aqui onde eu estou, realmente é difícil de pegar. Mas eu vou acompanhar aqui o projeto para ver se eu consigo fazer uma recepção razoável e aceitável. Então aqui eu tenho uma bobina de 6 milímetros de diâmetro e o fio é 0,7 milímetros. Tem um capacitor de 100 PF, mais um capacitor de 100 PF e um capacitor de 100 nanofarad. E um diodo, um N4148. Sobre esse diodo eu já falei no texto aí. Então vamos ver aqui agora como é que se comporta isso. Bom, eu vou ligar o meu SDR para mostrar a recepção. Ver que não tenho nenhum sinal ali. Eu vou colocar... Pode ver lá, ó. Olha só o tantinho de sinal que eu tenho lá, ó. Uma merrequinha de sinal. Não dá para escutar nada. Não tenho recepção. Isso é recepção normal, sem amplificador. Eu vou colocar aqui. Aqui mudou. Não vai dar para botar 127, 625 nesse rádio ali agora, que senão vai demorar. Então vamos simplesmente mostrar aqui funcionando. Então aqui é a entrada do amplificador, esse fiozinho aqui é o fio que vem da antena, e aqui é o fio que sai do amplificador. Então só para confirmar aqui, a gente vai ver aqui a relação entre entrada e saída. Veja só que eu tenho aqui, ó, praticamente menos 50 dB na linha do SDR ali,
Não estou dizendo que esse é o sinal, mas vamos imaginar que seja menos 50, o pico, aqui ó, menos 50, e agora eu vou ver quanto é que vai dar de sinal depois que eu colocar isso aqui. Vê que eu tenho aqui ó, mais ou menos menos 18, vamos dizer assim. Então de menos 50 a menos 18 dá um ganho bem considerável. Eu acho até que 20 para 50 dá quase 30 dB, né? Nós vamos deixar em 20 dB, tá bom, de bom tamanho. Mas vamos confirmar ainda para ver se realmente é isso. Então, aqui eu não tenho nada. Olha só o sinal como é que é. Sem o amplificador, antes do amplificador. E o sinal depois do amplificador. Então está comprovado o funcionamento. E é como eu disse, né? LNA é LNA. Se você gostou das informações desse vídeo, deixe o seu gostei. Ou o seu não gostei. Ou se você tiver algum comentário ou tiver alguma sugestão, deixa escrito aí embaixo nos comentários. E caso você goste de eletrônica e de assuntos relacionados e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e marque no sininho para receber todas as notificações. Assim você será avisado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal eByte Brasil. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.